Boa tarde, turma. Boa tarde, sétimo ano. Esse vídeo eu estou produzindo aqui utilizando o livro digital que eu tenho. Porém, eu peço que vocês peguem o livro de vocês e coloquem na página 52. Iremos falar sobre a formação e regionalização do território brasileiro. Reparem nesse mapa da página 52, mapa referente a 1500, falando sobre quais são os principais povos indígenas das diversas regiões do Brasil. Mas reparem só que próximo do Rio de Janeiro, exatamente essa região aqui, existe um povo chamado Tupi-Guarani. Esse povo Tupi-Guarani é um principal, tanto é que ele parte quase todo o território brasileiro, e a gente conhece um grande expoente dos Tupi-Guarani, que na realidade fazia parte de uma subdivisão desse povo conhecido como Araribóia. O grupo dele é chamado de Temiminóis, é um subgrupo. É igual assim, seleção brasileira, melhor time do mundo. O subgrupo é o jogo quem? É o Botafogo, o melhor time do Rio de Janeiro. Assim também era Tupi-Guarani, de maneira geral, e os subgrupos, no caso, tal do, como eu vi aqui, Temiminóis. O tal do Araribóia, que é referente ao símbolo da cidade de Niterói, nos mostra que o estado do Rio de Janeiro ele é dominado por essa região, esse povo Tupi-Guarani, subgrupo do Araribóia. E eu quero mostrar para vocês, na verdade, que, olha que interessante, o Brasil era completamente povoado, não existia o Brasil não foi descoberto. Já existiam pessoas aqui, diversos grupos indígenas, diversas culturas e falas, ok? Vamos falar então sobre essa tal da formação do território brasileiro. Virando a página, reparem só, nesse outro mapa a gente percebe o quê? Umas certas linhas. A colonização portuguesa ela se deu exatamente por qual motivo? Ouro e prata, e a partir da onde? Do litoral. Formação do território brasileiro a partir do século XV, portugueses e espanhóis. A coroa portuguesa, ela, de certa maneira, dividiu também em capitanias hereditárias para facilitar essa exploração, né? Dividiu o território brasileiro em uma divisão que é conhecida como capitanias hereditárias. Reparem no mapa que são as principais bandeiras. Principais o quê? Os portugueses eles criaram exatamente grupos para tentar descobrir o quê? Riquezas. São incursões de bandeirantes para entrar no interior, aprisionar e transformar indígenas em escravos, ok? E busca de ouro e prata. Então, a expansão do território brasileiro se deu por quê? Pelos bandeirantes, que são pessoas portugueses, que criaram essas bandeiras como fossem grupos em busca específica de coisas, de riquezas, principalmente ouro e prata. Virando a página 54, a gente vai ver que o território, então, já sendo conquistado, ele foi conquistado a partir do quê? Da formação econômica do território. Percebam que a região onde a gente conhece como região sudeste, onde tem o Rio de Janeiro, olha no mapa, na página 54. O café foi um símbolo principal da formação do território. A expansão da colônia, de certa forma, ela acompanhou o crescimento das principais atividades econômicas. A expansão do território brasileiro a partir do litoral, a partir do início da colonização, foi exatamente o quê? Expulsando os indígenas foram cada vez mais para o interior, e por conta disso, o crescimento das atividades econômicas, da cana-de-açúcar, da pecuária e também das drogas do sertão na região norte. Reparem no mapa. Na região norte de Manaus, drogas do sertão e borracha. A região sudeste, como café. A região de Minas Gerais, como por exemplo, região norte, Manaus, como já disse, né? As drogas do sertão, temperos, diversas coisas diferentes, e também a tal da borracha. Hoje a gente tem a borracha a partir do quê? Do petróleo. Antigamente era da seringueira, que só era encontrado nessa parte do mundo. Então a região de Manaus ela se tornou muito rica naquele período por conta da borracha a partir da seringueira, ok? Na região sudeste, o café, na região de Minas Gerais, o ouro. Percebam que o território brasileiro foi sendo conquistado a partir do litoral e por conta, inicialmente, dos bandeirantes, mas principalmente das atividades econômicas que foram sendo produzidas nessa região, ok?
percebendo isso, virando a página, a gente vai falar sobre regionalização. O território que a gente conhece hoje ele foi dividido por regiões específicas. Regiões e dividido como? Por questões naturais, culturais, político, social e econômico. A região, por exemplo, a região sudeste é a região que mais rica, ela apresenta a maior parte da população brasileira vive na região sudeste. Então percebam que a divisão regional no Brasil ela foi criada a partir das questões econômicas e ela foi dividida pelo IBGE. Vira a página só, gente. Regionalização brasileira oficial foi criado pelo IBGE. Essa divisão, que é a divisão principal hoje, a mais comum, é usada, é o que? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nós vivemos onde? No Sudeste, no Rio de Janeiro. Porém, no Sudeste tem os outros estados, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo. Essa divisão foi criada pelo IBGE. Quem é o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um instituto que no centro tem várias partes do Brasil, o principal dela, a sede, fica na Avenida Chile, no centro do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de estagiar lá na parte de meio ambiente, na produção, no caso de produção mineral. Eu estudava especificamente sobre Minas Gerais, a produção de minério de ferro e assim por diante. Quando a gente estiver próximo novamente em sala, eu posso conversar um pouquinho mais sobre isso com vocês. O IBGE, então, ele é responsável pela nossa divisão regional. Essa divisão regional, ela virando a página, vocês conseguem perceber que existe diversas interpretações de mapa. Olha esse mapa só. Mostra exatamente o que? Região Amazônia, Nordeste, Centro e Sul. O Centro-Sul é a região que é mais rica, contém a maior parte da população, a riqueza do agronegócio, a riqueza da indústria, a maior parte da população. Cada divisão, cada regionalização do Brasil foi pensada, foi criada com questões econômicas, questões culturais. A gente pode criar vários mapas. Mapas, por exemplo, de diversos sotaques, mapas das principais indústrias do Brasil, dos principais produtos do agronegócio e assim por diante. Virando a página, e chegamos na atividade que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês façam isso, um resumo no caderno de vocês. Façam, por favor, a caneta e tirem foto e enviem para mim do seguinte. Eu quero que, pelo menos, vocês façam um resumo das principais características, no mínimo 5 características do Nordeste, 5 características da região Amazônia e 5 características do Centro-Sul, ok? Façam isso no caderno, enviem para mim para a semana que vem, ok? Abraços, 7º ano, e que a gente consiga cada vez mais, como vocês já estão se empenhando cada vez mais, que a gente consiga passar esses tempos difíceis, diferentes, fazer atividade em sala, em casa, em home office, e que esse tempo, assim que passar, a gente volta à nossa normalidade assim que possível, ok? Então, meninos, abraços e a gente se vê.